Olá, meu nome é Letícia, eu faço parte do setor de gestão do conhecimento da BTQ e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre trocadores de calor, sobre algumas características e os principais tipos de trocadores de calor encontrados. Isso porque esse equipamento ele não pode ser definido com apenas um modelo. Existem diversas variações de trocadores de calor que podem ser classificados de acordo com a função do processo dele no processo, ou então se ele é direto ou indireto, contato direto ou indireto. Mas a principal característica entre eles é a mesma, que é a transferência de calor entre os fluidos, sempre do fluido com a temperatura mais elevada para o fluido com a temperatura menos elevada. Por exemplo, os trocadores de calor de contato direto podem ser exemplificados pela torre de resfriamento. Na torre de resfriamento, a água quente ela vai entrar em contato físico direto com o ar de refrigeramento. O calor, então, ele vai fluir da temperatura mais elevada da água para o ar de refrigeramento. Então, tem a função de diminuir a temperatura da água. Os trocadores de calor indiretos, eles também são muito encontrados dentro da indústria. Eles proporcionam a transferência de calor entre dois fluidos, mas esses dois fluidos estão separados, eles não entram em contato físico. A transferência de calor ela acontece através de uma interface sólida que separa ambos os fluidos, ou seja, um condutor. Por exemplo, o equipamento mais simples desse tipo é o trocador de calor de tubos concêntricos. No trocador de calor de tubos concêntricos, é muito fácil a limpeza e a manutenção desse equipamento. Isso porque é um equipamento de fácil desmontagem. Porém, a desvantagem dele é que ele tem baixa capacidade. A área de troca térmica ela é menor. Então, por isso que é essa baixa capacidade de troca térmica. Ele é empregado quando é apenas pequenas áreas de transferência de calor. Para exemplificar melhor, são dois fluidos percorrendo o equipamento. Um fluido com a temperatura mais alta, o fluido A, e o fluido com a temperatura menor, o fluido B. O fluido A e o fluido B, eles vão percorrer o equipamento, percorrer o trocador de calor e conforme eles percorrem, eles vão estar trocando calor entre eles. As correntes, elas podem ser em paralelo ou em contracorrente. Em paralelo é quando o fluido A e o fluido B entram pela mesma extremidade do trocador de calor e percorrem o equipamento na mesma direção. Então, eles percorrem pela mesma direção, pelo mesmo sentido, o equipamento e saem na mesma extremidade, na outra extremidade, mas em extremidade igual. Já o trocador de calor de contracorrente é o contrário. O fluido A entra por uma extremidade, enquanto o fluido B entra por outra. E eles percorrem dentro do equipamento, eles têm um sentido, direções diferentes, fluxos opostos entre eles, saindo cada uma por extremidades opostas. Geralmente, na indústria, é mais encontrado os trocadores de calor contracorrente. Isso porque os trocadores de calor de contracorrente, eles apresentam maior eficiência, devido à maior diferença média de temperatura dentro do equipamento. Então, quanto maior a diferença de temperatura, maior é a eficiência da troca térmica, maior é a taxa de calor trocada entre os fluidos. Por isso que se o processo ele não tiver nenhuma especificação de que é para ser empregado um trocador de calor de corrente paralela, é empregado sempre o de contracorrente, que ele apresenta maior eficiência devido a essa diferença média de temperatura.
Outro tipo de trocador de calor é o trocador de calor de casco e tubo, muito empregado nas indústrias porque ele possui maior capacidade. Então, ele é empregado quando se é necessário, quando se é necessário uma maior área de transferência térmica. Então, ele tem dois lugares onde o fluido pode percorrer, que é dentro dos tubos ou em volta dos tubos, que é no casco. Então, o fluido que está circulando os tubos, que está escoando dentro do casco, ele entra em uma extremidade, entrando no casco e sai pela outra extremidade. Enquanto que o fluido circula dentro dos tubos, ele entra pelo cabeçote do trocador de calor, passa dentro dos tubos e sai pelo outro cabeçote. A forma mais simples desse trocador de calor é o trocador de calor de casco e tubo de passe simples, ou com um passe no casco e um passe nos tubos. Então, esse é o modelo mais simples dele. No trocador de calor de casco e tubo, é empregado o uso de chicanas. Essas chicanas são essas barras fixadas no casco. Elas têm a função de direcionar o fluido que está escoando pelo casco. Então, ela muda o sentido do fluido para provocar uma maior turbulência. Então, isso aumenta a eficiência do equipamento, porque aumenta a troca de calor, devido a esse sentido oposto que a chicana proporciona na corrente que está escoando pelo casco. As chicanas, elas possuem essa função, que é direcionar o fluido do casco e aumentar a eficiência de troca de calor. E também possui outra função, que é suportar os tubos, porque elas possuem esses furos por onde os tubos passam, e ela também proporciona o suporte dos tubos, evitando o arqueamento deles dentro do equipamento. Então, além de melhorar a eficiência da operação, ela também evita esse arqueamento dos tubos devido a uma pressão elevada, por exemplo. Então, no dimensionamento do trocador de calor de casco e tubo, são feitos os cálculos para determinar se é necessário empregar maior número de tubos, ou então se é necessário uma maior quantidade de passes no casco ou no tubo, ou então o arranjo da tubulação também. O arranjo ele pode ser quadrado, triangular, ou então de diferentes angulações. Isso vai variar se você precisa de uma melhor limpeza. Então, ele varia de acordo com o fluido empregado dentro do processo, além de também escolher qual é o melhor lado, qual é o melhor lugar para cada fluido. Se o fluido é de alta pressão, às vezes não é melhor ele ser empregado na região do casco, ou se ele é melhor empregado na região dos tubos. Então, são diversos fatores que, de acordo com as condições do processo, você vai analisar e vai dimensionar e escolher um melhor modelo para ser empregado naquele processo, para aquela operação. Outro tipo de trocador de calor é o trocador de calor de placas. Esse trocador de calor ele é muito empregado também, porque ele é bem versátil. Você pode dimensionar ele e também depois, de acordo com a necessidade do processo, pode colocar uma maior quantidade de passes lá, ou seja, para aumentar a maior área térmica, a área de transferência de calor, pode tanto aumentar essa área, quanto pode diminuir ela também. Por isso, ele é bem flexível.
de acordo com a sua necessidade do processo. Ele também é bem compacto, então é possível ter uma grande área de transferência de calor em um pequeno espaço. E as correntes podem ser empregadas na diagonal ou na vertical. As correntes elas também podem ter configuração em U ou em Z. A desvantagem do trocador de placas é que ele não resiste a pressões muito elevadas. Então, quando o processo apresentar pressões muito altas, não é tão viável assim utilizar esse tipo de trocador de calor. Então, os trocadores de calor eles são muito empregados na indústria, muito encontrados, e eles vão variar de acordo com a sua função dentro do processo. Podem ser trocadores de calor, como por exemplo o condensador, o refervedor, os evaporadores. Então, existem diversas classificações de trocadores de calor, mas com a mesma finalidade, que é proporcionar a troca térmica entre os fluidos. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre os trocadores de calor, sobre o emprego deles dentro da indústria. E se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que a gente vai tentar esclarecer tudo da melhor forma possível.